Olá, bom dia. Obrigada, Josi, por essa, né, e os companheiros por essa acolhida calorosa. Eu também estou bem feliz de poder reencontrar, ainda, né, que seja dessa forma virtual, companheiros e companheiras que são muito importantes assim para a minha trajetória pessoal e a trajetória dessas organizações, né, da Consulta, do Levante Popular da Juventude, que ao longo da sua história teve o MPA como um parceiro, um construtor também, né? E compartilhamos aí a tarefa histórica de construção de um projeto popular para o Brasil. Então, me sinto bem em casa, assim, né? Estar aqui entre vocês, entre camaradas, entre companheiros e companheiras que eu tenho muito carinho e para debater um tema que é super importante, né? E que o nosso campo político, especialmente nos últimos anos, tem tentado avançar na compreensão, na elaboração de como é que a gente compreende essas, né? Como se entrelaça com a formação do capitalismo no Brasil, essas outras determinações estruturais que vão dando esse sentido, né? Para o nosso capitalismo, entender a realidade brasileira, entender esses problemas, né, nas suas raízes, contribuem para a gente ir dando conteúdo a essa tarefa, né, de construção de projeto popular, de construção da Revolução Brasileira. Então, eu estou bem feliz, assim, né, feliz por estar aqui com vocês, feliz por poder fazer essa reflexão junto, né, compartilhar algumas sínteses que a gente vem acumulando sobre esses debates e poder enriquecer isso também com uma contribuição dos companheiros e das companheiras que estão aqui. Então, vai ser para mim uma grande alegria passar essa manhã com vocês. Aqui em São Paulo está bem frio, mas, né, esses debates aqui vão acalorar e aquecer o nosso dia. Compas, então, eu recebi aí essa tarefa e eu pensei da gente organizar um pouco da nossa conversa em torno de 4 pontos, né? Para a gente poder situar um pouco, né, os marcos desse debate, assim, né? Um primeiro seria, assim, né, a gente trabalhar um pouco a questão do capitalismo e do colonialismo, assim, né? Alguns marcos mais gerais para a gente localizar, assim, né, esse debate, né, do capitalismo, do racismo e do patriarcado. Né? Um segundo ponto era a gente tratar especificamente da colonização brasileira e a formação do povo brasileiro, para a gente entender como esse processo mais geral, né, ele se materializa, ele se desenvolve no Brasil, né? Um terceiro seria a gente, partindo um pouco dessa análise da colonização, a gente entender essa transição, né, entre o escravismo colonial e o capitalismo, assim, como é que essas determinações estruturais, né, como o racismo, o patriarcado, eles se imbricam na formação do capitalismo no Brasil. E, por fim, assim, um quarto ponto seria a gente falar um pouco dos desafios, né, da luta antirracista, antipatriarcal no Brasil, assim, né? Para a gente, a partir dessa análise mais histórica, a gente também localizar os desafios do nosso tempo. Então, esse seria um pouco o roteiro, assim, para a gente poder percorrer nessa manhã. E aí eu tentar fazer isso aqui, apresentar um pouco dessas ideias nesse tempo. Vai ser um desafio aqui, mas vamos lá. Então, e aí, assim, né, o espaço virtual é bem difícil da gente estabelecer alguma interação e tal, mas se tiver qualquer, né, vontade de interferência antes do tempo aí previsto para perguntas, questões e tal, é bem tranquilo também, né? Aí vocês combinam com a coordenação, mas se eu tiver também alguma coisa que não ficou compreensível, ou se eu estiver falando rápido demais e tal, enfim, né, vamos tentar estabelecer algo próximo de um diálogo, né? Tentar o máximo possível fazer desse momento aqui um momento de diálogo mesmo, de conversa. Então vocês podem ir me pedir e tal, interferir aqui e tal, para a gente ir fazendo, tá?
Então, partindo um pouco dessa ideia da gente entender ali a emergência do capitalismo e, junto com isso, o colonialismo, porque essa compreensão da formação do capitalismo na Europa ajuda a gente a entender como ele já se desenvolve a partir dessas determinações estruturais, assim, né? Então, a primeira questão, assim, é que o nosso ponto de partida é entender, é partir dessa compreensão que Marx e Engels indicam, né, de que a análise do modo como os seres humanos produzem e se reproduzem, né, a análise da sociedade passa por uma compreensão de como os seres humanos produzem e reproduzem a sua vida material, né? Essa é uma questão fundamental para a gente entender, inclusive, as desigualdades que estão colocadas na sociedade. Elas não são, né, resultado de algo natural, né? Elas são expressão de uma construção histórica e social, assim, né? Então, as desigualdades entre homens e mulheres, entre negros e brancos, e entre trabalhadores, né, a burguesia e tal, é uma determinação histórica, assim, né? E para a gente compreender um pouco a construção histórica dessas desigualdades, a gente tem que partir da análise da produção e da reprodução social, como os seres humanos eles produzem e reproduzem a sua vida material, né? E partindo então dessa ideia, a gente tem, né, nesse ponto de partida, né, do marxismo, a dimensão do trabalho como o elemento fundamental da constituição do gênero humano, né? Homens e mulheres, eles se humanizam por meio do trabalho, né? Então, é um elemento assim central para a gente compreender. Então, se homens e mulheres eles se humanizam por meio do trabalho, o processo de desumanização desses seres também ocorrem por compreender como essas relações de trabalho elas se reproduzem em cada formação social, né? Como se reproduzem em cada realidade. Assim. Então, o nosso exercício aqui é compreender como se produz e se reproduz, especialmente essa base material do trabalho, porque é aí a fonte, digamos, a base material para a gente entender essas desigualdades que a gente está localizando e o que faz a gente concluir que racismo, patriarcado, ela tem uma raiz estrutural, porque justamente se vincula a esse processo de produção e reprodução social. E aí, para a gente, não vou reconstituir esse processo, né, a nível mais geral, mas assim, a gente parte de alguns, né, parte desses conceitos assim para entender um pouco a realidade brasileira. Eu pretendo me concentrar um pouco mais nisso. Mas assim, seria bom a gente fazer um pouco esse início, essa introdução para a gente estabelecer assim um referencial comum de como a gente está analisando a realidade brasileira. Então, a gente está utilizando essas ferramentas de análise para entender o Brasil e entender como essas determinações estruturais se desenvolveram aqui. Então, um aspecto, partindo dessa ideia, né, partindo dessa ideia de produção, né, e reprodução social, da dimensão da centralidade do trabalho, a gente tem uma compreensão de que tem três aspectos que conformam, né, que se cristalizaram ao longo da história a forma de relação entre os seres humanos, assim, né? Que é a divisão sexual do trabalho, a propriedade privada e o heterossexismo, assim, né? Esses elementos vinculados, eles são produtos históricos do desenvolvimento do ser social, né? Então, integram o que a gente vai chamar, né? E a forma como eles se articulam ao longo da história, né? A forma como historicamente se desenvolveu a divisão sexual do trabalho, a propriedade, a introdução, né, da propriedade privada, né, com o capitalismo, e o heterossexismo, né, como de forma compulsória, é que a forma como esses três elementos se desenvolveram ao longo da história é que vão determinar a dominação
patriarcal nas sociedades posteriores às atividades de caça e coleta. Então, né, com o fim desse período, né, introdução desses elementos, a propriedade privada, o heterossexismo e a divisão sexual do trabalho, a gente vai ter, então, a estruturação do patriarcado, assim, né? Então, digamos que o conteúdo, né, quando a gente está falando do patriarcado, ele marca a desigualdade entre homens e mulheres, mas partindo desses elementos e a forma como eles se desdobram historicamente, assim, né? Então, para a gente compreender o processo histórico e a formação do patriarcado, ele está diretamente relacionado a esses três elementos, né? Então, a propriedade privada, a divisão sexual do trabalho e a heterossexualidade. Esse é um ponto de partida, então, para a gente olhar como se reproduziram esses aspectos para a gente concluir que a sociedade brasileira, por exemplo, ela se desenvolveu a partir de um processo de dominação patriarcal, assim, né? Então, esse é um elemento importante. Ainda também nessa dimensão mais histórica e mais geral, antes ainda de entrar na realidade brasileira, o racismo também, então, assim como o patriarcado, ele é um processo determinado, ele corresponde a um tipo de dominação que foi introduzida na história da odonto justamente com o fim das sociedades, né, de coleta e a introdução desses aspectos que eu já mencionei aqui, que eu já pontuei, esses três aspectos. O racismo, digamos assim, a história da humanidade convive com várias formas de discriminação entre povos, né? Então não é uma particularidade desse tempo histórico. A história da humanidade é marcada por diversas formas de preconceito com outros povos e culturas, né? Se a gente for resgatar lá na Idade Antiga e tal, todos os povos que não integravam o Império Romano eram tidos como bárbaros. Então, essa dimensão do preconceito, da discriminação com relação a outras culturas e outros povos, infelizmente marca a história da humanidade, assim, né? Então, tem formas ao longo da história da humanidade se desenvolveram formas de preconceito, de discriminação contra povos e culturas, né? Mas esse racismo que a gente identifica hoje, ele também tem uma raiz histórica, né? Então, tem uma referência histórica, ele se constituiu em determinado período, né? Então, esse é um elemento importante da gente também considerar nesses debates, para a gente não tratar o racismo como uma categoria universal, assim, né? No sentido de uma explicação sobre a questão racial que possa atravessar todos os períodos históricos. Então, por exemplo, o tipo de discriminação étnico-racial que existia na Idade Antiga, na Idade Média, é diferente do que a gente entende por racismo hoje. Então, o que a gente está falando é que esse racismo, ele é historicamente determinado, assim, ele não é universal, ele surge numa determinada etapa do desenvolvimento histórico da humanidade, assim, né? Isso, inclusive, é importante, assim, né, tratar o racismo nessa perspectiva mais histórica, para também não tratar como se fosse algo eterno, assim, né? Então, a questão... Estão me ouvindo? Sim, então, né? Assim. Tá. Sim. Pronto, então o racismo, ele também é historicamente determinado, assim, para dizer que, para nós, o sentido né, inclusive desse debate de raça, ele tem a ver com essa compreensão desse processo histórico. Ele não é, por exemplo, um horizonte, né? Então, a gente, por exemplo, né, luta por uma igualdade, por um futuro em que a humanidade possa conviver com as diferenças culturais entre os povos e isso não seja um fator de desigualdade. Então, a luta, né, e essa ideia de raça está para nós, né, no sentido de eliminar essa forma específica de lidar com a diferença e tal, que se desenvolveu na forma de desigualdade, mas não é o nosso horizonte, por exemplo, né? A nossa perspectiva é a construção
de uma sociedade igualitária em que as diferenças entre seres humanos assim não sejam um fator de desigualdade. Então, esse é um aspecto importante. Então, o racismo que a gente está se referindo é o racismo moderno. Então, partindo dessa ideia de que o racismo também, assim como o patriarcado, ele é historicamente determinado, então a gente está falando de esse racismo que a gente conhece hoje, ele está datado historicamente. Ele surge entre os séculos XVIII e o século XIX, vinculado ao processo de desenvolvimento do capitalismo. Ele vai ser mobilizado como uma necessidade de consolidação do capitalismo naquele período. Então, eu vou passar rapidamente por isso para a gente poder entrar um pouco na compreensão da realidade brasileira. Então, vejam, não vou reconstruir aqui a transição, a formação do capitalismo ali, principalmente na Europa, né? Mas vou pegar os marcos da Revolução Francesa para a gente ver essa mudança que se desenvolve naquele período. Então, a Revolução Francesa, assim, né, é um marco do triunfo da burguesia como classe dominante, né? E a gente lembra que os lemas da Revolução Francesa eram igualdade, fraternidade e liberdade. Então, naquela etapa, né, de revolucionária da burguesia, em que ela precisava eliminar a classe dominante naquele período, que era a nobreza, os lemas da Revolução Francesa expressavam a síntese de mobilização não só da burguesia, né, como classe, mas assim, teve inclusive, ela incorporou como bandeiras do seu processo reivindicações que interessavam a classe trabalhadora, que interessava a grande maioria da população francesa, né, inclusive os mais pobres. Mas, ao consolidar, então, assim, tem mudanças em vários aspectos. Então, o questionamento da igreja, né, essa ideia da razão, da ciência, tudo isso era mobilizado para essa ideia da razão, da ciência, tudo isso era mobilizado para eu estou me ouvindo de novo. Vamos ligar o microfone em todo mundo, pode estar dando retorno aí. Por favor. Tá. Bom, o que eu quero chamar a atenção é que nessa etapa revolucionária da burguesia, interessava essa ideia de igualdade e um projeto que incorporasse todos, né? Assim, que incorporasse a grande maioria da população francesa. Quando a burguesia se estabelece como classe dominante, ela derruba a nobreza, ela inicia uma etapa que vai se chamar a etapa contra-revolucionária, que, né, tem como marco aquela derrota de Robespierre, dos jacobinos e tal. Mas o que é interessante aqui, né, para a gente refletir, é que aquela igualdade que no período anterior era utilizada como uma bandeira de extensão para todos ou para a grande maioria, essa igualdade, ela tem que se restringir, porque agora não interessava, né, que as conquistas da Revolução Francesa atingissem outras classes, para que essa igualdade ela é meramente formal. E isso também tem impacto nesse debate sobre os seres humanos, assim. Então, essa ideia de raça, ela retoma numa perspectiva de dizer assim, se a gente falava antes que todos os seres humanos são iguais, né? Não tem sangue azul, não tem essa diferença, todos são iguais. Agora que a burguesia é a classe dominante, ela precisa estabelecer uma correção nessa visão, né, de igualdade. Então, a ciência ela é utilizada nesse período para justificar uma diferença entre os seres humanos. Então, essa ideia de raça inferior, raças inferiores e raças superiores, era uma justificativa ideológica necessária para atender a demanda, né, os interesses da burguesia naquela etapa, que é justamente vencida essa etapa revolucionária de derrubada da nobreza, a burguesia precisava expandir o seu domínio. E para se consolidar o capitalismo como modo de produção dominante, ela precisaria buscar fontes, né,
para o que a gente vai conhecer como acumulação primitiva de capital, né? Para poder desenvolver a indústria, desenvolver o capitalismo na Europa. E justamente qual o conteúdo da acumulação primitiva do capital? É justamente né, em dois sentidos. Tanto essa racionalização, né, da divisão social do trabalho, em que esse processo violento de expropriação da produção familiar, artesanal, camponesa, que separou, né, o produtor direto dos seus meios de produção. Então, essa foi a primeira, digamos assim, a primeira dimensão da acumulação primitiva do capital. Então, o capitalismo surge, né, através da violência. A violência, né, especialmente com os camponeses, né, de expropriação dos meios de produção. Então, essa relação entre, né, o produtor direto, né, e os meios de produção, essa relação ela é, digamos, feita mediante violência, né? As terras são expropriadas e tal para transitar para uma forma de trabalho que é o trabalho assalariado. Então esses camponeses, né, os camponeses são retirados assim, né? Tem suas terras expropriadas pela burguesia. E a outra forma, né, que Marx vai caracterizar da acumulação primitiva de capital é justamente através da pilhagem, né, e do saque de do tráfico de escravos, esse processo de expansão, de colonização. Então, o colonialismo, né, ele corresponde a uma necessidade do desenvolvimento do capitalismo. Então, essa ideia de raças diferentes e que, sendo, portanto, diferentes, existindo uma superior e outra inferior, era uma justificativa que é necessária para a burguesia na Europa, por exemplo, se expandir o seu domínio sobre a África, sobre a América e generalizar esse processo de colonização. Então, a colonização ela é a base, digamos, da acumulação primitiva que vai permitir o desenvolvimento do capitalismo na Europa. Então, o racismo, esse racismo moderno, está diretamente relacionado à constituição do capitalismo no mundo. Então, não só no Brasil, né? Então, o racismo ele vai ser um mecanismo, uma forma de dominação que vai ser fundamental para a consolidação do capitalismo como modo de produção dominante. Bom, e então a ideia do racismo científico surge nesse período, assim, para ser essa justificativa ideológica, né, supostamente científica, para satisfazer a necessidade econômica da burguesia naquele período. E, bom, o racismo científico ele tem vários representantes, assim, né? Um deles, né, o primeiro assim que introduz esse debate chama Conde de Gabinet, na França, que em 1855 ele lança um ensaio que chama Ensaio sobre as Desigualdades das Raças Humanas, que ele sustenta justamente essa tese de que os seres humanos eles não são iguais, eles têm raças diferentes. E tem raças que são superiores e outras inferiores. Mas esse debate do racismo científico vai se espraiar por todas as áreas do conhecimento. Então, na geografia, na biologia, na psicologia, a ciência, infelizmente, nesse período vai estar a serviço, né, de criar essa justificativa supostamente científica para justificar a dominação capitalista e a expansão ultramarina, assim, né, no sentido de consolidar o capitalismo como modo de produção dominante. Então, Hatzel, Lombroso, Nina Rodrigues, tem vários nomes que sustentaram essas teses, né? Que sejam as características assim, né? Através das características biológicas ou geográficas, tudo isso era para justificar uma suposta superioridade dos povos europeus sobre os demais povos do mundo, assim, né? E que eles teriam então uma missão civilizatória, né? De civilizar, de elevar essas raças inferiores ao progresso, ao desenvolvimento e tal. Então vejam que o racismo e o patriarcado eles estão diretamente relacionados à constituição do capitalismo. Embora sejam sistemas, formas de dominação específicas, ele surge historicamente articulado com o capitalismo, assim, né? Imbricado, né? Como parte do desenvolvimento do capitalismo, assim, né? Então, assim, esses são marcos mais gerais, assim, né?
para a gente entender em que contexto, digamos, mundial se insere esse processo de colonização e formação do povo brasileiro, assim, né? Então, a colonização brasileira, ela é parte desse processo mundial, né? Então, existiam formas anteriores aqui de organização social, né? Pelos povos originários, existiam diversos grupos étnicos indígenas aqui, que tinham formas de vida diferentes, mas assim, digamos que o Brasil entra nesse circuito mundial, né, a partir desse processo de expansão europeia, né, desse processo de colonização europeia, assim, né. Então, o Brasil e o processo de colonização brasileira, ele serviu como forma de acumulação primitiva de capital para Portugal, né. Então, o regime de plantation, o pacto colonial que se estabeleceu aqui, né, o processo de pilhagem, depois o desenvolvimento das plantations foram fundamentais para a consolidação desse capitalismo na Europa, assim, né? Então, o processo de acumulação de capital se dava justamente através desse pacto colonial, né? Que era a compra, era o saque, né? Às vezes a extorsão mesmo, ou a compra mais barata e a venda mais cara de mercadorias, né? Então, Portugal, naquele período, reunia várias condições para ser o pioneiro desse processo. E ele, né, Portugal é uma das principais potências europeias, assim, né, no sentido que adentra esse processo de colonização que encabeça, que protagoniza esse processo de colonização no mundo, assim, especialmente na América. Então, o processo de colonização está nesses marcos mais gerais, né? E aí, a invasão portuguesa, ela vem carregada, então, dessa visão, assim, né? Então, essa expansão, né? Essas cruzadas marítimas, elas vinham, inclusive, não só a burguesia, mas a própria Igreja Católica e tal, que tinha esse objetivo de restabelecer sua hegemonia. Então, essa missão civilizatória tinha esse conteúdo, né? De dominar esses povos tidos como raças inferiores, como povos incivilizados, bárbaros, e impor, né, uma dominação, né, seja através do trabalho forçado, seja através do processo de evangelização compulsória, que também vai ser a marca desse período. Então, a gente vai ter o processo de colonização marcado desde o seu princípio por um processo de conflito, né? Embora se deu de formas de formas diferentes, né? Então, imediatamente, por exemplo, Portugal não vê interesse, né, no desenvolvimento aqui do Brasil. O interesse era a pilhagem mesmo, era os metais preciosos e tal. Mas depois se estabelece, né, esse regime de plantagem, junto com ele a necessidade de tentativa de escravização, né, da mão de obra indígena, e depois o tráfico, né, de negros escravizados como forma de organização do trabalho aqui no Brasil, assim. Então, essa relação foi marcada, atravessada por um processo de violência, assim, né? Que tinha essa base, digamos, ideológica, né? Então, como a Europa, né, estava investida dessa visão, né, de se colocar como raças superiores, assim, isso era uma licença, digamos, uma autorização que eles estabeleciam para si próprios, para exercer várias formas de violência nesse período, seja com as mulheres, através, né, do estupro das mulheres indígenas, das negras escravizadas, e através do trabalho compulsório, né, da tentativa de escravização da mão de obra indígena e o seu extermínio, né, pela a dificuldade que Portugal teve de estabelecer esse trabalho compulsório para os povos indígenas, e depois com os negros escravizados, assim, né? Então, esse encontro, né, digamos, entre o branco colonizador, entre os povos indígenas e os negros escravizados, foi um processo marcado desde sempre por muita violência. E aí tem, né, o Darcy Ribeiro tem uma obra que ele narra, ele relata esse processo, né, com bastante detalhe, a constituição, né, do povo brasileiro e como foi atravessado, né,
por esse processo violento. Mas, assim, Darcy Ribeiro ele vai chamar a atenção para que, além da violência que marcou esse processo, esse confronto, esse encontro violento também gestou um povo novo, né, que não tinha, digamos, correspondência com nada que existia antes. Assim. Então, o que vai se tornar o povo brasileiro aqui no Brasil, ele nem era, né, o que eram os brancos colonizadores, os povos, o português, ele também já não era exatamente, né, correspondia ao que eram os povos originários, os povos indígenas, e tampouco os negros, né, escravizados, já que o processo de escravidão ele foi tão violento, né, as pessoas desde da sua retirada da África, né, todo o percurso, né, nos navios negreiros e tal, que era um processo assim, né, é do processo de mistura, papapá. Ixi, será que o fone tá aberto? Tá. Maria, teu microfone, Maria. Bom, então, Darcy, inclusive, vai falar isso, assim, né? O processo de escravidão, ele foi tão violento que ocorreu um processo de desafricanização. Em que sentido? As pessoas, assim, eram tratadas como mercadoria, como coisa, né? Não eram tidos como seres humanos e eram submetidos diariamente a um processo de desumanização. Então, assim, a tortura, a violência, não era só uma medida de castigo, era uma política diária, assim. Tem teóricos da escravidão que formulam sobre isso, de que a tortura na escravidão é um elemento fundamental para a manutenção do regime. Então, diariamente, todos os negros escravizados deveriam receber uma cota de tortura para reforçar a sua condição de coisa, de gente. Então, a tortura não era algo eventual, não era uma punição, era parte do regime de trabalho. As pessoas trabalhavam 16 horas, né, mal se alimentavam. Então, tinha a violência, né, da jornada que já era extenuante de trabalho e ainda eram submetidos a torturas, castigos e tal, como forma de reforçar essa condição de não humano. Então, assim, é um regime muito violento, assim, né? A máquina, o processo de escravidão, ele tinha uma organização intencional de impedir a auto-organização desses negros escravizados. Então, vieram da África vários grupos étnicos que não falavam a mesma língua, que tinham relações, inclusive, conflituosas entre eles. Então, a solidariedade entre os negros escravizados não foi estabelecida assim imediatamente. Eles nem falavam a mesma língua. Eles eram distribuídos de forma a não ter nenhum tipo de contato, né? Os mesmos grupos étnicos, né? Que vinham da África. Então, eles tiveram que aprender a língua do colonizador para poder construir as suas formas de resistência à opressão da escravidão. Assim. Então, Darcy vai falar que tem um processo ali de assimilação e de preservação. Porque o que é interessante dessa formulação de Darcy é que ele identifica o processo de colonização e da escravidão na sua contradição. Então, ao mesmo tempo que o processo expressa, digamos, a violência, a brutalidade do projeto colonista, porque esse processo de dominação não se deu com a passividade dos negros escravizados. Então, ao assimilar, digamos, a cultura, o modo de vida imposto pelo colonizador, ele imprimiu a sua marca. Por isso que, inclusive, o português que a gente fala no Brasil, embora seja o português que tem uma referência no português de Portugal, ele não é o português de Portugal. Ele tem uma conformação muito própria, que inclusive se aproxima mais do português falado na África e tal, do que o português de Portugal, assim, né? E tem esse sentido. Quem, digamos, nacionalizou, quem difundiu o português por todo o território brasileiro não foram os portugueses, né? Foram os negros escravizados, assim. Então, ele vai identificar esse elemento
nessa contradição, assim. Então, o processo expressa a violência, mas não foi numa perspectiva de passividade, houve resistência. E assim que ele vai concluir que, apesar de todo o processo violento, a matriz, inclusive, étnica africana, os negros escravizados, eles são uma matriz assim, que compõe de maneira mais forte a constituição do povo brasileiro, assim, porque, né, era um contingente bem superior, inclusive aos portugueses, e eles utilizaram essa forma, né, incorporaram, mas ao incorporar, imprimiram uma marca muito própria na nossa cultura e tal. Então, a referência africana, a referência negra está muito para além do fenótipo, né? Assim, ela também marca a identidade nacional, a formação do povo brasileiro. E as classes dominantes no Brasil, um dos aspectos do racismo a brasileira é que justamente tem historicamente esse projeto de invisibilizar a contribuição africana, a contribuição negra na formação da nossa identidade nacional como povo, assim, né? Então, ao longo da história, a gente vai ver esse projeto de embranquecimento, de invisibilização do papel do negro na formação do povo brasileiro. Então, o desafio nosso, inclusive, é mostrar como essa identidade negra ela está para além do fenótipo, ela constitui a nossa cultura nacional, né? A nossa formação enquanto povo, assim, né? Então, a formação do povo brasileiro vai ser marcada pela violência, mas ela também vai ter essa dimensão da resistência, né? Que vai imprimindo uma marca na nossa Constituição, assim, né? E outro aspecto, assim, ainda sobre isso, que Darcy também vai enfatizar, é que assim, o povo brasileiro ele já surge com uma identidade, ele vai chamar de ninguémidade, né? Que é essa identidade do ninguém, assim, do que não se reconhece, do que está à margem da ordem social constituída, assim, né? Então, esse povo que vai se formando aqui no território era um povo que não tinha lugar para ele, né? E ele vai dizer assim, por isso que essa ideia de povo brasileiro, ele não, digamos, ele não é contraditória com a ideia de classe trabalhadora, porque ela vai identificar exatamente esses Zé e Maria e ninguém que existem até hoje, que estão à margem do projeto de dominação instituído hoje, né? Então, ele vai identificar também esse processo. Então, por isso, quando a gente fala de povo brasileiro, a gente está se referindo a essa massa de trabalhadores, assim, né, que não tem lugar, né, que a forma de inserção na sociedade é através da exploração, através da dominação e tal. É uma identidade que não interessa à burguesia brasileira, que nunca teve que nunca foi portadora de um projeto nacional, né? Então, diferente das burguesias europeias que tinham um projeto, né, nacional, né, que a ideia dos estados nacionais e tal, que desenvolveram essa ideia do nacionalismo, assim, numa perspectiva, né, de ascensão da burguesia, não é o caso da burguesia brasileira, né? A burguesia brasileira se constituiu com essa referência não só econômica, né, associada ao capital internacional, mas também do ponto de vista cultural, do ponto de vista simbólico de querer reeditar no Brasil, inclusive, né, essa referência de se constituir como cópia ou da Europa ou dos Estados Unidos. Então, essa identidade de povo, essa ideia de nação e tal, tá para o Brasil, né, corresponde no Brasil, interessa às classes trabalhadoras mais do que a burguesia, né? E assim como no Brasil, em toda a América Latina, essa correspondência. Então, digamos que o processo de colonização, ele vai trazer essas marcas, né? Então, vai estar associado ao racismo, especialmente por essa visão, né, que era embasada no racismo científico e principalmente através da escravização dos negros africanos, mas também o período colonial introduz essa ordem patriarcal aqui no Brasil, né? Pensando naqueles aspectos que eu mencionei no começo, então,
primeiro do ponto de vista do trabalho, né? Então, a forma, né, do trabalho era o trabalho escravizado, assim, o trabalho compulsório, e isso se estendia, né, às mulheres também, que também elas não só eram força de trabalho, né, como também eram objeto sexual dos seus senhores. Então, essa divisão sexual do trabalho e essa disposição, né, dos corpos, da vida das mulheres, nessa sujeição que as mulheres eram submetidas nesse período colonial de diversas maneiras, né? Então, essa cultura de estupro é introduzida já nessas raízes coloniais, assim, as mulheres negras que eram utilizadas como forma de iniciação sexual dos filhos dos senhores e tal. Então, digamos que o trabalho também tem essa dimensão, esse aspecto da sexualidade, né? Isso que eu falei, heterossexualidade compulsória, assim, também, digamos, tem raízes nesse processo colonial, porque é isso, né? Estava se instalando um processo de dominação e tinham que se estabelecer relações de confiança, né, e de parentesco que assegurasse que a dominação e que a posse dos meios de produção permanecessem na mesma classe dominante, né? Então, a monogamia, o casamento compulsório eram formas, por exemplo, de assegurar a propriedade, né? Então, aquela formulação de Engels, né, que a ideia da herança, né, também é uma forma de salvaguardar que a propriedade permaneça nas mãos de quem sempre teve, né, o controle da propriedade, né? E o próprio regime de propriedade, que a gente sabe que nos grupos, nos povos que aqui viviam, né, nos povos indígenas, não existia esse regime de propriedade tal qual o processo de colonização ele introduziu no Brasil, né? Então, digamos que essa relação propriedade, trabalho compulsório e heterossexualidade compulsória, eles vão ser componentes que vão, né, consolidar uma ordem patriarcal, uma dominação patriarcal no Brasil, e que vão ser fundamentais para a consolidação, né, daquele sistema de dominação. Estou tentando, não sei como está meu tempo, se alguém me dizer aí para eu tentar ir avançando aqui. Eu queria só pontuar ainda, Josi, me diz como está o meu tempo, só para eu... 10 minutos que eu tenho. Tá. Bom, caracterizado assim, né, de forma bem geral, esse período colonial, a gente vai tem várias teses sobre a caracterização desse período, do ponto de vista, né, econômico e social. Qual era a forma de organização dominante nesse período? A gente tem, né, Caio Prado, por exemplo, tinha uma compreensão, né, tinham autores que compreendiam que aqui existia um feudalismo, né, tinha um esforço de aplicar mecanicamente a interpretação europeia para o Brasil. Tinham várias teses que associavam aqui, no período colonial existia o capitalismo, né? Werneck Sodré, por exemplo, é um deles. Mas, assim, é uma tese que, inclusive, já foi superada mais, assim, historicamente. O Caio Prado tinha uma outra interpretação, assim, né? Que, como o Brasil ele já nasce, né, como uma empresa colonial, assim, né, vinculada ao processo de desenvolvimento do capitalismo na Europa, o Caio Prado vai concluir aqui que aqui já existia capitalismo desde sempre, justamente por essa vinculação ao capitalismo, né, ao mercado mundial, né, através da circulação de mercadorias. Mas alguns historiadores, especialmente o Jacob Gorenda, ele faz uma crítica ao Caio Prado nesse aspecto, né? O Caio Prado é um autor bem importante para a gente entender o período colonial no Brasil, mas ele critica essa tese do Caio Prado dizendo assim, você fundamenta a existência do capitalismo no Brasil baseado nessa ideia olhando a esfera da circulação de mercadorias. Mas o fundamental para a gente definir o modo de produção dominante é a produção, a forma como é organizada a produção naquela sociedade. E no Brasil, né, não tinha uma forma de organização da produção nos moldes capitalistas, propriamente dito. E Gorenda vai formular a ideia que aqui no Brasil existia um modo de produção
específico que não foi o que existiu na Europa, que é o que ele vai chamar de modo de produção escravista colonial. E ele vai fundamentar por que né, principalmente enfatizando esse aspecto da escravidão, assim, né? Gorenda é um autor que ele vai identificar que uma das principais contradições, assim, mais para frente, é justamente o escravismo, assim, né? A escravidão é um elemento central para compreender a realidade brasileira, e por isso que o racismo ele tem essa centralidade na compreensão da realidade brasileira. Bom, nesses 10 minutos finais, eu queria comentar um pouco essa transição do escravismo para o capitalismo, assim, para dizer assim, que essas determinações estruturais, né, o racismo e o patriarcado estão presentes no período colonial, mas elas não são superadas com a transição do escravismo para o capitalismo. Pelo contrário, essas são determinações estruturais que vão marcar a constituição do capitalismo. Então, elas vão se atualizar e se incorporar a essa nova forma de organização da sociedade. Então, o capitalismo no Brasil, ele surge, então, né, nessa perspectiva de identificar o período colonial como um modo de produção específico. Então, a nossa revolução burguesa, né, a revolução burguesa no Brasil, ela também não se dá nos marcos do que foi a revolução burguesa na Europa, não se dá com uma revolução, com cultura, com um processo de mobilização e tal. Ela vai se dar, né, a partir de um processo de acordo, né, de acordo pelo alto, que a gente diz, né, que é a característica da nossa burguesia, né, que ela vai superar o escravismo, mas incorporando essas formas de dominação à forma de dominação capitalista. Essa é a marca da nossa burguesia. Então, ela supera incorporando, né, ela supera o escravismo, mas incorpora resquícios desse modo de produção para consolidar o capitalismo no Brasil. Então, 3 marcos importantes que marcam a constituição do Estado burguês no Brasil e que, a partir da consolidação do Estado burguês, acelera o desenvolvimento capitalista no Brasil. Gorenda, Décio Sais também vai falar isso, que a abolição da escravatura em 1888, a proclamação da República em 1889 e a Constituição de 1891 são os fatos históricos que marcam a constituição do Estado burguês no Brasil. E que vão também, a partir da consolidação do Estado, conformar o capitalismo aqui no Brasil. E aí, é importante a gente compreender esse período da transição, porque vai ser importante para entender como o capitalismo ele se valeu dessas formas de dominação e exploração, assim, né? Primeiro isso, né? Então, a abolição da escravidão, né, correspondia não só, né, aos interesses, digamos, né, a pressão que existia internacional pela abolição da escravidão no Brasil, foi o último país, né, a abolir a escravidão no mundo, né? Então, uma pressão para substituição pelo trabalho assalariado, para ter um mercado consumidor que fosse comprador das mercadorias produzidas na Europa, mas também foi expressão assim da resistência negra e de amplos setores da sociedade naquele período, né? Então, essa transição, né? Gorenda, inclusive, ele vai dizer assim que o movimento abolicionista, né, que envolve não só as ações dos negros escravizados, mas também os setores médios que se engajaram na luta contra a escravidão naquele período, foi assim a revolução social do Brasil, assim, foi o maior movimento de massas, que envolveu assim amplos setores, assim, e a reivindicação pelo fim da abolição se vinculavam à ideia de projeto nacional, assim, né? Então tem vários abolicionistas radicais que viam no fim da escravidão não só a abolição o fim do trabalho escravo, mas uma série de reformas estruturais para a gente superar profundamente as marcas da escravidão que deixaram marcas profundas no Brasil. Então tinha uma compreensão que a luta antirracista ela perpassava por transformações, por reformas estruturais, assim, né? Para a gente abolir, de fato, os resquícios da escravidão. Bom, mas esse processo ele não se desenvolveu nesses termos. Na transição, a transição do escravismo para o capitalismo não contou com um processo de incorporação do negro na sociedade de classes, né?
Então, a abolição ela não veio nem com medidas reparatórias, nem com medidas de integração do negro nessa sociedade. Pelo contrário, né, teve todo o processo de imigração, né, que tanto tinha esse objetivo, né, de ser a mão de obra assalariada preferencial naquele período, como também tinha uma estratégia de embranquecimento da classe dominante brasileira, né? Então, os negros, eles já naquele período, eles vão se inserir, né, de forma precária, né, com os piores trabalhos e tal, na sociedade de classes que surgia naquele período. Mas aí vai se consolidar, digamos, duas dimensões do que a gente pode entender do racismo estrutural, assim, né? A primeira é essa divisão racial do trabalho, essa ideia de superexploração do trabalho, assim, né? Voltando àquela dimensão, né, de compreender racismo e patriarcado a partir da sua base material. Então, o racismo ele é instrumental para o capitalismo, né, dependente que se consolidou no Brasil, o capitalismo periférico, porque ele vai construir uma naturalização, né, como a incorporação, né, dos trabalhadores não pode se dar de forma plena, né? Então, o capitalismo dependente conta com imensa massa de trabalhadores que não tem possibilidade de se incorporar no mercado formal, no regime de assalariamento e tal. Tem uma imensa massa né, de um exército industrial de reserva que tem que sobreviver abaixo do que é necessário para reproduzir sua existência, né? Então, essa ideia do salário como a quantidade, né, necessária para a reprodução, né, da força de trabalho. Então, a gente vai construir uma situação no Brasil que a maioria da classe trabalhadora vive com menos do que é necessário para reproduzir a sua existência, assim, né? Vive com um trabalho super precarizado, mal pago, que mal dá para sobreviver, assim, né? E o racismo, digamos assim, ele incide nessa questão. Aí Florestan Fernandes vai desenvolver bastante isso, como uma forma de naturalizar isso, assim, que tem parte da classe trabalhadora que não tem que receber um salário digno, assim, né, mínimo, para poder reproduzir sua existência. Ele pode viver qualquer coisa, com qualquer coisa. Então, esse trabalho precário, sem carteira assinada, hoje essas formas, né, ainda mais precarizantes de trabalho intermitente, de terceirização irrestrita, tudo isso, digamos, é legitimado, né, a partir do racismo, assim, porque é esse tipo de trabalho que pode ser relegado à população negra, especialmente, assim. Então, digamos, Florestan Fernandes ele vai dizer assim que o racismo ele regula o valor da força de trabalho no Brasil, seja para construir essa ideia de que a maioria da classe trabalhadora tem que receber esse tipo de viver desse trabalho precário, seja também pressionando para que o valor da força de trabalho, né, daqueles que conseguem ser assalariados, ele não se eleve muito. Então, ele vai dizer que o racismo ele contribui para a regulação do valor da força de trabalho do Brasil, assim como o patriarcado, porque, por exemplo, o trabalho doméstico não remunerado, que é exercido especialmente pelas mulheres, né, e especialmente pelas mulheres negras, né, ele também vai, digamos, rebaixar o valor do salário, porque não entra no cômputo do salário do trabalhador brasileiro nem os custos, né, de reprodução da vida, da sua vida e a vida da família, e para alguns nem essa reprodução mínima, condições mínimas de existência e tal é garantido. Então, o racismo e o patriarcado, eles contribuem para a regulação e o rebaixamento do valor da força de trabalho no Brasil. Mas o outro mecanismo estrutural, assim, digamos, que é funcional para o capitalismo também, é a violência e o encarceramento como uma forma de controle social. Então, a violência, o encarceramento, ele não é uma coisa meramente conjuntural. Ela tem um sentido estrutural. Se a gente for olhar a transição do escravismo para o capitalismo, essa transição, logo em seguida, na sequência da abolição da escravatura, foi instituídas leis que criminalizavam especialmente a população negra, assim, suas práticas religiosas, suas práticas culturais. E esse processo de criminalização pelo Estado se deu desde aquele período até hoje,
né, com as formas que a gente sabe da violência policial, do encarceramento em massa. Então, a violência, ela também tem que ser interpretada nesse lugar, porque é como se dizer assim, essa massa de trabalhadores é um caldeirão fervendo que a qualquer momento pode explodir. Porque, assim, as condições são tão precárias que, assim, isso pode rapidamente ser gerar explosões sociais. E como é que a classe dominante brasileira lida com isso, né? Uma parte ela absorve nesse trabalho precário e outra parte tem que ser eliminada, assim, tem que ser descartada. Ou na forma do extermínio, da execução, ou na forma do encarceramento, assim. Mas é uma forma, digamos, também de gestão. A violência também se relaciona com o trabalho nessa perspectiva. É como se fosse assim, um mecanismo, né, um outro lado do mesmo processo, assim, né, de gerir essa massa que não pode ser incorporada no processo de assalariamento e que tem que ser contida, controlada, assim, né? Então, isso também é uma face do racismo estrutural, assim, né? E um outro aspecto, e com isso eu vou finalizando aqui, já devo ter passado dos 10, um outro aspecto também que estrutura o racismo no Brasil, e assim, né, a dimensão da violência ela também não tá só para o controle da população negra, mas é também o principal mecanismo de controle das mulheres, assim, de reforçar esse lugar de sujeição das mulheres com relação aos homens, né? Então, é um processo de violência sistemática, né? Seja da forma simbólica, psicológica, mas também através da violência física, né? Com controle ali e reforço dessa sujeição das mulheres. E o outro aspecto, assim, também desse racismo estrutural é essa ideia de construção de uma identidade nacional excludente, mas aparentemente universalista. Então, tem a ver com esse processo de miscigenação, do mito da democracia racial e tal. Então, a gente constrói uma identidade nacional que invisibiliza o papel dos negros na formação dessa identidade. Então, a identidade nacional universal, mas que oculta, invisibiliza a população negra, assim, né? Tem períodos da história do Brasil em que isso era um projeto das classes dominantes brasileiras. Vargas, por exemplo, patrocinou, por exemplo, artistas, escritores, para construir um mito, né, de fundação do Brasil, reconstituir essa história do Brasil, em que o passado do Brasil, né, que era a população indígena, eram os indígenas. É como se o capítulo negros escravizados não existisse, assim, né? E isso foi uma política de Estado. Então, era como se existisse o índio, e depois do índio a gente pulou para os mestiços, assim, né? Para a população mestiça que a gente existe hoje, e o negro não existe, assim, né? E isso é uma forma, por exemplo, de reprodução do racismo e tal, de construção dessa identidade nacional que exclui uma das principais marcas da formação do nosso povo brasileiro, assim, né? E para finalizar, assim, um outro aspecto também que marca a estruturação do racismo é essa desagregação do tecido social, essa fragmentação que a classe dominante intencionalmente incide, né, que a classe dominante intencionalmente incide sobre a classe trabalhadora para fragmentar a classe trabalhadora, inclusive que a classe trabalhadora não se reconheça como classe, assim. Então, ela utiliza do racismo, do machismo como forma também de fragmentar e de impedir que se constitua essa identidade de classe, assim. Por isso que é importante que a gente, numa perspectiva de construção da classe trabalhadora, a gente identifique, né, o racismo, o patriarcado, como forma justamente de combater a fragmentação. Então, às vezes dizem assim que a luta feminista, a luta antirracista divide a classe trabalhadora. É o contrário, a luta feminista, a luta antirracista precisam ser mobilizadas para dar unidade à classe trabalhadora, para que todos os trabalhadores se reconheçam, né, nessa diversidade, mas como uma classe social e que pode, né, e assuma um projeto de superação, né, de todas as formas de exploração, de dominação, assim, né? Então, por isso esse desafio que a gente tem de olhar para a história, compreender o racismo e o patriarcado como elementos assim estruturais para a consolidação do capitalismo no Brasil, especialmente, mas também no mundo, como eu falei, e a gente traduzir isso nas nossas lutas
como formas da gente dar unidade à classe trabalhadora e a gente construir essa consciência da necessidade de um projeto de libertação nacional que elimine todas as formas de dominação e de exploração. Desculpa, acho que eu passei um pouquinho, mas acho que são elementos aí para o debate, para ser enriquecido aí com a contribuição de vocês. Obrigada e desculpa aí o tempinho que eu passei.